Evangelho segundo escreveu Lucas. Como já comentamos nos evangelhos anteriores, cada escritor, eles tiveram um público, um destinatário e um propósito diferente. Mateus, por exemplo, escreveu para os judeus, Marcos escreveu aos romanos e Lucas escreveu aos gregos. E seu evangelho é endereçado pessoalmente a um amigo muito íntimo de Lucas, por nome Teófilo, que significa amigo de Deus. O Evangelho de Lucas, ele tem um propósito de apresentar a humanidade de Jesus, o homem perfeito, o Filho do homem perfeito. Então, ele vai enfatizar, diferente dos outros, ele vai enfatizar o relacionamento de Jesus com as pessoas, a vida de oração de Jesus, os seus milagres e um carinho especial de Jesus pelas mulheres. Lucas vai trazer detalhes, histórias de Jesus sendo seguido e também auxiliado por um grupo de mulheres. Um outro detalhe importante é que Lucas, ele sendo um escritor gentio, na verdade um único do Novo Testamento, ele vai mostrar durante todo esse evangelho o propósito de Deus ao enviar Jesus não somente para os judeus, mas para salvar toda a humanidade. Lucas era um médico e ele foi muito influenciado pelo apóstolo Paulo, enquanto Marcos foi influenciado por Pedro. Nós percebemos isso, por exemplo, nas referências a Cristo no Evangelho de Lucas. Elas são muito semelhantes às referências do apóstolo Paulo. E, embora Lucas ele não tenha sido uma testemunha ocular do ministério de Jesus, percebemos nos primeiros versos que ele se preocupou em coletar depoimentos de testemunhas oculares de Jesus. E como o amigo íntimo do apóstolo Paulo, ele também o acompanhou em muitas viagens, teve oportunidade de conversar e também juntar muito material para escrever não só o Evangelho de Lucas, mas como também o livro de Atos. Então, o propósito deste livro é identificar a pessoa de Cristo com a espécie humana, mostrando Jesus esse exemplo de ser humano, um ser humano perfeito. Lucas vai trazer, então, uma riqueza de detalhes sobre a vida terrena de Jesus. E, já que ele está falando, escrevendo para gentios, muitas vezes ele vai ter que explicar algumas coisas que é costume ou maneiras judaicas. E até algumas palavras gentias são usadas. Por exemplo, ao invés de falar rabino, ele fala mestre. Ao invés de falar escriba, ele fala advogado. E isso, então, nos faz entender que Lucas não está se dirigindo ao povo de Israel, mas ao seu amigo e aos gentios, né? Em geral, aos gregos em particular. Vamos, então, estudar o Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulos 1 e 2. De uma forma geral, esse capítulo 1, ele descreve uma preparação para o cenário do nascimento de Jesus. E Lucas, ele vai destacar aqui de uma forma única o nascimento de João Batista como sendo o precursor de Jesus e vai mostrar também como foi o milagre da concepção e do nascimento de Jesus. Lucas é considerado pelos teólogos como o evangelho mais completo sobre a vida de Cristo. Talvez por ele ser médico e se interessar pelo nascimento, pela vida, ele traz riqueza de detalhes sobre a pessoa de Jesus como nenhum dos outros evangelhos. E ele é o evangelho dos fatos. Então, nesse primeiro capítulo,
Nós já observamos aqui alguns acontecimentos que não são registrados nos outros evangelhos. Ele começa descrevendo como foi que Zacarias recebeu a mensagem do anjo. Zacarias era casado com Isabel, sua mulher era estéril, ele era sacerdote, mas eles não tinham filhos. E um casal não ter filhos, na cultura judaica, eram considerados amaldiçoados por Deus, porque os filhos é quem cuidaria desses pais quando estivessem idosos. E o anjo do Senhor anuncia a Zacarias qual seria, verso de número 13, o nome da criança e qual seria o estilo de vida dessa criança. Verso de número 15, não beberá vinho, não beberá bebida forte e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E o anjo descreve ele como sendo, então, esse Elias profetizado por Malaquias que viria antes de Jesus, não uma reencarnação do profeta Elias, como já comentamos, mas de alguém que viria, verso de número 17. Diante dele, no espírito e virtude de Elias, ou seja, viria com a mesma ousadia, a mesma coragem do profeta Elias, que os dois tiveram características semelhantes de confrontar o sistema político, de confrontar os pecados do povo, de confrontar o povo de Israel. E a partir do verso de número 26, o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, ele então vai a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, e ele dá uma palavra para uma jovem, uma virgem que estava prometida, noiva com um varão cujo nome era José. A saudação do anjo a Maria, uma saudação maravilhosa, verso de número 28. Salve, agraciada. A palavra agraciada é diferente da palavra cheia de graça. A saudação do anjo foi: salve, você recebeu a graça, o favor do Senhor. Então, quem foi agraciado é quem recebeu o favor do Senhor, a graça do Senhor. E o anjo diz para ela, verso 31, você vai conceber, vai dar à luz um filho e o nome dele será Jesus. O nome Jesus significa o Senhor salva. E o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Verso 32. Cumprindo o que o Senhor havia dito para Davi em 2 Samuel, capítulo 7, 16, verso de número 33 diz: reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então, ele não está falando aqui do reinado de Davi propriamente, mas do seu descendente Jesus. O anjo anuncia que a sua prima, chamada Isabel, também está grávida, na velhice e ainda estéril. Dois grandes impedimentos, a idade e a esterilidade. Verso 38, a palavra do anjo a Maria é uma palavra linda, porque para Deus nada é impossível. Deus não depende das condições humanas para realizar o seu propósito. Quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Por isso, para Deus, todas as coisas são possíveis. Então, a resposta de Maria é uma palavra de submissão, de obediência. Verso 38. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra em mim segundo a tua palavra. Maria, então, vai visitar a sua prima Isabel e, assim como o anjo havia dito a Zacarias, que esta criança seria cheia do Espírito Santo no ventre, no verso de número 15, aqui se cumpre no verso 41, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Então, a criança foi cheia do Espírito Santo, Isabel foi cheia do Espírito Santo e Zacarias também, no verso 67, foi cheio do Espírito Santo e profetizou uma família cheia do Espírito Santo. Maria, então, adora ao Senhor com uma canção
maravilhosa. A partir do verso de número 46. A minha alma engrandece a quem? Então ela começa a falar de atributos de Deus. Ela chama ele de poderoso, de santo, misericordioso, mas ela também fala da sua relação para com Deus. Ela diz, olha, a minha alma engrandece ao Senhor. A palavra Senhor, kurios, significa proprietário, aquele a quem alguém pertence. Então ela está dizendo assim, a minha vida pertence a ele, eu pertenço a ele. E ela o chama de meu Salvador. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela está dizendo, eu dependo de salvação e é Ele quem me salva. Verso 48, as nações, as pessoas, as gerações a chamariam de bem-aventurada, de afortunada, de privilegiada, por ter recebido no seu ventre Jesus, o Deus que se fez homem. Como já comentamos no Evangelho de Mateus, a história de Jesus, homem, começa no ventre de Maria. Mas Maria não é mãe de Deus, porque Deus não pode ser criado. Maria recebeu no ventre dela o que já havia sido gerado pelo Espírito Santo. Então, Maria é mãe de Jesus, o Deus homem. Capítulo de número 2, Lucas, ele mostra o plano de Deus em ação para que a profecia de Miqueias, capítulo 5, verso 2, se cumprisse de que Jesus nasceria em Belém. Então, acontece um decreto da parte de César para que todos se alistassem em suas próprias cidades. Então, José, juntamente com sua esposa, verso de número 5, os dois então vão para Belém a fim de se alistar. Mas era o plano de Deus que já estava em ação. Mateus capítulo 1, verso 20, ele já havia recebido a sua noiva como esposa. O anjo havia dito, não temas, receba Maria como sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E então, cumpriu-se os dias que ela havia de dar à luz, verso de número 7, e nasceu então o filho primogênito, e não unigênito. Unigênito é único, filho de Deus, mas de Maria ele é o primogênito, o filho mais velho. Verso 22, segundo a lei mosaica, Jesus foi circuncidado após 8 dias do seu nascimento, e 33 dias após a sua circuncisão, Jesus foi levado por seus pais para ser apresentado ao Senhor. E como eles não tinham recurso de oferecer um cordeiro, a lei autorizava, segundo Levítico capítulo 12, verso 8, que essa oferta fosse um pombinho no lugar de um cordeiro. Versos 25 ao 38, relatam as profecias de Simeão e Ana, 2 santos anciãos que aguardavam, tinham a esperança da chegada do Messias. E Simeão, então, apresenta Jesus no templo. E Ana, uma anciã, que ficou casada apenas 7 anos e já era viúva há muitos anos, ela também estava lá. Que privilégio da Ana! Mas verso 37 diz que ela não se afastava do templo. Isto é maravilhoso. Algumas pessoas não desejam mais ir à casa de Deus, mas sempre quando vamos à casa de Deus, estamos indo para adorar ao Senhor, mas também estamos tendo oportunidade de presenciar coisas maravilhosas, revelações maravilhosas, milagres maravilhosos que o Senhor pode realizar durante aquele culto. Ela estava ali sempre, primeiro, na casa do Senhor, segundo, sempre servindo a Deus com jejum e oração, terceiro, sempre dando graças a Deus, era uma mulher grata e ela também era uma pregadora, uma missionária, verso de número 38. Ela falava para todos sobre a esperança da chegada do Messias. No restante do capítulo,
mostra a infância de Jesus. Apenas Lucas coloca esse detalhe de Jesus com 12 anos entrando no templo e surpreendendo aos doutores da lei com tanta sabedoria. E um texto importante nesse capítulo é que os seus pais estavam preocupados depois de 3 dias sem encontrá-lo. Quando o encontraram, foram corrigi-lo, verso 48, estávamos preocupados, ansiosos, e Jesus responde 49, não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Com 12 anos, Jesus já evidenciava o seu caráter divino. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça para com Deus e os homens. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulos 3 e 4. Capítulo de número 3, ele nos fornece um contexto histórico e menciona aqui algumas figuras políticas e religiosas que estavam no poder durante o ministério de João Batista, como, por exemplo, Herodes, seu irmão Filipe, Anás e Caifás, que eram sumos sacerdotes. Anás não estava mais no exercício, mas ele ainda é citado por causa da grande influência que ele ainda exercia. Verso de número 3, Lucas descreve o ministério de João Batista e a centralidade da sua mensagem. A pregação de João era: arrependei-vos. João Batista pregava chamando o povo para arrepender. A palavra arrependimento significa mudança de vida, mudança de mente, e isso só acontece mediante, entre aspas, a morte. Morrer para o mundo, morrer para si mesmo e nascer de novo, um novo homem, um novo ser humano. E ao morrer para o mundo, esse ser humano deve ser sepultado. E o símbolo é batismo. O batismo ele tem esse símbolo de sepultar o velho homem e quando sai das águas, ele está simbolicamente nascendo de novo em Cristo Jesus. E verso 7, enquanto ele pregava, as multidões vinham para ser batizadas, mas no meio vinham aquelas pessoas que não queriam o arrependimento, os fariseus. Então, como já comentamos em Mateus capítulo 3, verso de número 8, João Batista pregando, ele diz: olha, produzam frutos dignos de arrependimento, ou seja, mostrem com suas ações, com suas atitudes, que vocês estão arrependidos. Ainda hoje, muitas pessoas acham que um batismo ele tem esse poder purificador. Não, ele é apenas um símbolo de sepultamento, conforme Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 6. É um símbolo de sepultamento do velho homem. Muitas pessoas passam pelo batismo, entram nas águas batismais sem nenhuma mudança de vida. Então, não faz nenhum sentido. Assim como também Jesus não ensinou que crianças deveriam ser batizadas, porque uma criança ela é incapaz de se arrepender e por sua inocência ela não precisa do arrependimento. A mensagem de João também ela era centralizada na pessoa de Cristo. Este era o papel de João. Ele era esse precursor, aquele que iria na frente, preparando o caminho, a chegada do Messias. Então, João pregava apontando Cristo. Verso 16. Eu, na verdade, batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele está dizendo, olha, eu estou aqui preparando o caminho para ele. O poderoso aqui é ele, o Salvador aqui é ele. E esta também deve ser a nossa mensagem. Não apontarmos os nossos nomes e nem colocar holofotes em nós. Jesus é o centro do Evangelho. 19 e 20. Herodes manda prender João Batista por 2 motivos. Primeiro, porque ele repreendeu a Herodes por estar em pecado de adultério e também por causa de muitas maldades que ele praticava. Verso 21 e 22, Lucas resume o batismo de Jesus e aqui está muito claro.
a revelação de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Deus Pai estava ali testificando do Filho, o Filho estava sendo batizado e o Espírito Santo veio sobre o Filho como uma pomba. Verso 23 a seguir, Lucas descreve a genealogia de Jesus e, diferente de Mateus, Lucas descreve uma genealogia que vai terminar em Adão, filho de Deus. As duas listas são bem parecidas, de Abraão até Davi, mas depois elas se divergem. Por exemplo, quando ele aponta filho de Adão, ele está mostrando que Jesus é esse verdadeiro homem, esse homem perfeito, já que esse era o propósito do Evangelho de Lucas. E como filho de Davi, ele é o Messias, ou seja, ele é aquele de quem as profecias falaram. Capítulo de número 4, Lucas começa descrevendo e Jesus cheio do Espírito Santo. Então agora, cheio do Espírito Santo, Jesus estava pronto para iniciar o seu ministério. E como já comentamos, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, o foco de Satanás ao tentar Jesus sempre foi o seu relacionamento com Deus Pai. Então ele começa desafiando Jesus, tentando Jesus, dizendo, se tu és o Filho de Deus, ou seja, ele queria criar dúvida, queria que Jesus não acreditasse ou tivesse dúvida de que ele realmente era Filho de Deus. Mas no batismo, o Pai declarou, tu és o meu Filho amado. Então essas palavras ainda estavam vivas na memória de Jesus e ele tinha convicção, eu sou Filho de Deus. Jesus foi tentado no corpo, na alma e no espírito. Primeiro no corpo, Jesus foi tentado a transformar pedras em pães e Jesus então, nessa fase da tentação, ele prova que o pão que perece, ele não pode alimentar a alma. A alma só se alimenta, só fica satisfeita com o alimento eterno, a palavra de Deus. E as respostas de Jesus foram sempre enfáticas. Está escrito, com base em Deuteronômio capítulo 8, verso 3, capítulo 6, verso 13 e 6, 16. Depois, Jesus é tentado na alma e nessa segunda tentação, ele tenta Jesus na concupiscência do poder, do governo, da ambição. Jesus receberia glória, poder de reinos mundiais. E ele também tenta Jesus no espírito, tentando Jesus a se tornar um sensacionalista. Mas Jesus responde sempre com muita segurança. Está escrito. Nós também só venceremos as tentações de Satanás através do poder da palavra de Deus. Salmo 119, ele é um capítulo lindo da Bíblia que nos ensina quanto as Escrituras são poderosas para nos fortalecer em momentos de tentação. O salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Efésios capítulo 6, também a partir do verso de número 10, ao falar sobre as armaduras espirituais, Paulo também diz que a palavra de Deus ela é uma espada para que nós possamos guerrear contra os ataques de Satanás. Verso número 16, Jesus, ele participa de um momento de culto numa sinagoga e como já era de costume, um convidado poderia ler as escrituras e Jesus então, ele pega o rolo de Isaías e ele lê na sinagoga. E ele então declara que através da vida dele, essa profecia de Isaías, capítulo 61, ela estava se cumprindo nele. Verso 18, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável
do Senhor. Verso 15: hoje se cumpriu esta escritura em seus ouvidos. E depois Jesus vai para Cafarnaum, onde ele realiza muitos milagres, curando enfermos, expulsando demônios. E esses milagres foram atraindo cada vez mais grandes multidões, e o poder de Deus em Jesus foi cada vez mais evidenciado. O Filho de Deus, o Deus que se fez ser humano, estava revelando o seu poder sobre tudo, sobre todos, o seu poder sobre as enfermidades, o seu poder sobre os demônios. Jesus tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulos 5 e 6. Apenas Lucas registra a pesca maravilhosa, depois de passarem uma noite inteira tentando pescar e, não havendo apanhado nada, Jesus então aparece e dá uma ordem. Verso de número 4. Lança a rede em alto mar. Pedro então responde, verso 5. Mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Em outras palavras, olha, Senhor, nós somos profissionais da pescaria e nós entendemos que hoje não é um dia oportuno para pescar. Mas Jesus, porque o Senhor nos mandou, nós lançaremos a rede. Ou seja, Senhor, mesmo sem entender, nós confiamos e te obedeceremos. Pedro dá aqui um exemplo de uma fé salvífica, uma fé de entrega a Jesus. Quando aceitamos o convite para seguir Jesus e obedecemos às suas ordens, mesmo aquelas que nós não entendemos, nós não obedecemos por uma fé cega, porque nós confiamos. Pedro estava dizendo, nós somos profissionais da pesca, mas o Senhor é soberano sobre o céu, sobre a terra. O Senhor tem poder sobre os peixes, o Senhor tem poder sobre o mar. Verso 6, obedeceram e colheram uma grande quantidade de peixes. Então, obedecer ao Senhor é sempre a melhor opção. Verso de número 8, Pedro fica tão maravilhado ao ver Jesus exercendo o seu poder sobre coisas tão grandes, tão maravilhosas e ao mesmo tempo preocupando com o dia a dia desses pescadores. Pedro ficou com tanto temor que ele disse, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pedro então reconhece a sua pecaminosidade diante da grandeza de Jesus. Depois, verso 17 a seguir, como já comentamos em Mateus 9, Jesus cura um paralítico, mas a prioridade de Jesus foi perdoar os seus pecados. E isso irritou muito os líderes religiosos que acusaram a Jesus de blasfêmia. Quando eles disseram, ninguém pode perdoar pecados senão Deus, verso 21, eles estão dizendo, Jesus não é Deus. Os fariseus, capítulo 5, capítulo 6, há vários registros da hipocrisia desses religiosos tentando pegar Jesus, perseguindo Jesus. Não estavam atrás de Jesus para serem abençoados por ele, mas para pegar Jesus em seus atos, em suas palavras. Um dos episódios mais lindos do capítulo 5 é a chamada de Mateus, ou Levi, que é o mesmo nome. Ele abandona tudo e imediatamente ele torna-se um discípulo de Jesus e ele leva Jesus para jantar na casa dele. E, de novo, lá vem os fariseus, os hipócritas, não preocupado com pessoas, mas preocupado com regras, com tradições, criticam Jesus porque Jesus também ceava, jantava com cobradores de impostos que eles consideravam muito pecadores. E no Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós vamos ver parábolas maravilhosas de Jesus querendo ensinar para esses fariseus quem era de verdade os pecadores. Capítulo de número 6, assim como já comentamos em Mateus 12, eles criticam Jesus porque Jesus cura um homem num sábado. Percebem o quanto
A religiosidade, ela é prejudicial? Eles colocam as regras, o exterior, a aparência acima das pessoas. Não valorizam pessoas. E aqueles criticam Jesus porque Jesus curou um homem no sábado, ao invés de se alegrarem, abraçarem, agradecerem a Deus pela cura. Estavam preocupados com o quê? Com um homem sendo abençoado, curado num sábado. Verso de número 12 ao 15, Lucas registra como foi que Jesus escolheu os seus 12 discípulos para fazer deles apóstolos. A palavra discípulo significa aluno, aprendiz, mas o verso de número 13 diz: E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e os escolheu, a quem deu o nome de apóstolos. Chamou 12 discípulos, que eram muitos discípulos, e escolheu 12 deles e os chamou de apóstolos. Apóstolos significa enviados. Jesus, então, vai dar para esses apóstolos poder, autoridade, para continuar fazendo a obra que Jesus estava fazendo em nome de Jesus, enviados em nome de Jesus. E verso 12 mostra que Jesus, antes de fazer essa escolha, Jesus passou a noite orando. Ele nos dá um exemplo aqui. Não tomemos nenhuma decisão sem antes orar, sem antes buscar orientação do Senhor. E percebemos também, olhando para esses 12 apóstolos, que Jesus escolhe pessoas comuns, pessoas simples, a maioria deles pescadores. Então, Jesus, ele escolheu pessoas simples, improváveis, mostrando a nós que tudo que o Senhor quer de nós, quando ele nos chama, é que estejamos disponíveis, é que estejamos prontos para atender o seu chamado. E a partir do verso 17, Jesus prega novamente as bem-aventuranças. É claro que Jesus provavelmente ministrou isso várias vezes, e aqui é chamado, diferente de Mateus capítulo 5, é chamado de o sermão da planície, porque Jesus ministra aqui em um lugar plano, conforme diz o verso 17. E Jesus vai mostrar aqui, nestas bem-aventuranças, uma contracultura, quando ele mostra que bem-aventurado os que choram, bem-aventurado os pobres de espírito, e quando ele começa a ensinar, verso 27, ame os vossos inimigos, fazem bem aqueles que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Jesus está dizendo assim, olha, o reino de Deus, os valores no reino de Deus é um contraste, é diferente dos valores do mundo. Então Jesus estava ensinando a ética do reino de Deus para os seus súditos, assim como Moisés no monte recebeu as leis de Deus, para que o povo soubesse quais eram os princípios nesse governo de Deus. Agora Jesus também está dizendo isso aos seus seguidores, olha, eu vou ensinar para vocês qual é o padrão da moralidade no meu reino. E todo aquele que aceita ser discípulo de Jesus, ser seguidor de Jesus, ele passa a viver na contracultura, na contramão desse mundo. Por isso somos tão odiados, por isso somos tão criticados. E Jesus disse, verso 23, olha, 22 e 23, quando vos aborrecerem, separarem, injuriarem, rejeitar o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem, fiquem felizes, porque fizeram o mesmo com os profetas que vieram antes de vocês. Seguir a Jesus é um convite maravilhoso. O melhor convite que alguém nessa terra pode receber é ser um seguidor de Jesus. Mas muito mais que ter um título de cristão. Seguir a Jesus significa eu aceito tornar-me parecido com Cristo e seguir as suas pisadas. Ser como Jesus e entender que eu estou sujeito a sofrer, assim como Jesus sofreu. Mesmo sabendo disso, estamos firmes, porque servir a Jesus é maravilhoso. E para onde ele foi, nós iremos também.
Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulos 7 e 8. Esse capítulo 7 é um capítulo maravilhoso porque ele traz lições extraordinárias sobre a fé, sobre a humildade, sobre compaixão e sobre perdão. Lucas escreve um milagre maravilhoso no capítulo 7, que foi a cura do servo de um centurião romano. Então, com esse texto, nós aprendemos sobre o valor de uma fé extraordinária. Esse homem, apesar de ser um gentio, ele acreditou que Jesus tinha poder para curar o seu servo. Mas enquanto Jesus estava indo para a casa dele, ele manda um recado, verso de número 6, dizendo: Senhor, não vá lá em casa. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Que exemplo de humildade! Um homem influente, com um poder social, ele sabe, reconhece que o poder de Jesus era muito maior que o seu. Verso de número 7, dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Jesus elogia a fé desse homem e naquela mesma hora o seu servo foi curado. Jesus, ele independe do espaço geográfico para realizar os seus milagres. Jesus não é um amuleto, uma imagem que precisa ser transportada de um lugar para o outro. Jesus é todo-poderoso, Jesus é onisciente. Todo poder pertence ao Senhor. Jesus é onipotente e o poder de Deus é onipresente. Jesus não precisa estar no local para curar. E o seu poder não depende de limites ou espaço geográfico. Depois, Jesus, ele ressuscita o filho de uma viúva e isso é maravilhoso porque para essa mulher morreu a sua única esperança. Além de viúva, verso de número 12, ela também perde seu único filho. Verso de número 11 diz que Jesus está indo com uma grande multidão, levando vida. E esta mulher, verso 12, também com ela ia uma grande multidão, levando morte. Mas Jesus, a vida eterna. Jesus, o Todo-Poderoso. Ao se encontrar com aquela caravana de morte, Jesus leva vida para aquele jovem e Jesus o devolveu para sua mãe. Verso de número 36 a seguir, há um episódio que somente Lucas registra, que é a história de uma mulher pecadora que vai a uma casa onde Jesus estava jantando e as refeições nessa cultura, nessa época, não era algo tão particular. Pessoas poderiam entrar e assistir aquele jantar. E essa mulher teve muita coragem ao entrar naquele ambiente, sabendo que ela não seria bem-vinda. Ela vai até Jesus e ela se ajoelha aos seus pés, verso 38, e ela chorando começou a regar os seus pés com lágrimas, enxugar com os cabelos da sua cabeça, beijar os pés, como um reconhecimento nesse ato de que Jesus era o seu rei, o seu senhor, e ela ungia com o unguento. E com essa demonstração de devoção, de amor, de gratidão, essa mulher derramando-se aos pés de Jesus, um fariseu, ele então critica Jesus, dizendo: se esse fosse profeta, ele saberia que essa mulher pecadora não deveria estar aí tocando os seus pés. Então Jesus, na sua onisciência, aquele homem falava consigo mesmo, nos seus pensamentos, mas Jesus, conhecendo os pensamentos daquele homem, Jesus conta uma parábola de um credor que tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiro e o outro devia apenas 50. E Jesus disse: olha, os 2 foram perdoados. Quem você acha que vai mais amar aquele credor? E ele disse: é claro, aquele que mais devia. E ele disse: julgaste bem. Olha, essa mulher, ela está aqui com um gesto lindíssimo de gratidão, porque foi muito perdoada pelos seus pecados. E Jesus, então, critica
o ato farisaico daquele homem. Ele diz: olha, eu entrei aqui, você não me deu água para lavar os pés, como é o costume judaico, você não me lavou os pés, você não me deu o ósculo santo, o beijo na face, que é uma saudação, não me ungiu com óleo, que também é uma atitude esperada para um convidado, mas ela não. Ela está aqui aos meus pés, lavando os meus pés com lágrimas, beijando os meus pés e me ungindo com unguento. Então Jesus diz para aquela mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Jesus então elogia o coração grato daquela mulher pecadora e critica a atitude julgadora de Simão. E com ela nós aprendemos a sermos gratos por tão maravilhosa graça que nos alcançou. Mesmo sendo miseráveis pecadores, nós fomos perdoados, nós fomos alcançados pelo Senhor através da sua maravilhosa graça. Capítulo de número 8. Lucas descreve o amor de Jesus, o carinho de Jesus, a atenção de Jesus às mulheres e estas mulheres seguindo Jesus, servindo a Jesus, não só com as suas vidas, mas também com as suas finanças. Diferentemente do que as feministas falam sobre as escrituras, chamando as escrituras de machista, chamando Jesus ou o cristianismo de machista, Jesus, ele veio para enobrecer as mulheres. Jesus, ele mostrou o valor das mulheres ao permitir que elas a seguissem, ao permitir que elas se assentassem para ouvi-lo e também ao aceitar os seus recursos financeiros. E quanto aos próximos versículos, nós já comentamos no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulos 9 e 10. Capítulo de número 9, como já conversamos em Mateus capítulo 10, Jesus convoca 12 discípulos. Na verdade, Jesus não tinha só 12, ele tinha muitos discípulos, mas ele separa 12 e a estes 12, Jesus faz deles apóstolos. A palavra apóstolo significa enviados. Verso 2, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, Jesus dá para eles poder. A palavra poder aqui, exousia, significa dar autoridade para fazer em nome de. E Jesus, então, dá várias instruções a esses apóstolos, capacitando esses seus discípulos a pregar, a curar, a expulsar demônios. E isso nos ensina que Jesus também nos deu esta missão, mas dando-nos a missão, ele deu-nos também a autoridade, o poder para fazer através do nome de Jesus o que Jesus fez. Ele deu para nós o poder para também fazermos. Pedro, a partir do verso 18, afirma que Jesus é o Messias e fizemos esse comentário em Mateus capítulo 16, sobre a transfiguração de Jesus, comentamos em Mateus 17 e capítulo de número 10, Jesus, no meio de tantos discípulos, ele separa 70 e ele também os envia de 2 em 2 para várias cidades e lugares para pregarem o evangelho. E dentre várias instruções que Jesus dá para esses seus discípulos, ele fala sobre o direito que eles teriam de serem sustentados por estas pessoas às quais eles foram enviados, mas que eles deveriam evitar, exigir o luxo, verso de número 7. Também diz que o tempo era muito precioso para ser gasto com formalidades sociais, ou seja, Jesus estava os ensinando a manter o foco e que a prioridade sempre deve ser o reino de Deus. Verso 17, quando eles voltaram muito felizes, porque assim como o Senhor havia dito,
Eles, através do nome de Jesus, eles expulsaram os demônios. Então, eles voltaram felizes e Jesus, então, dá uma advertência para eles. Verso 18. Eu via Satanás como um raio cair do céu. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, olha, eu estou feliz porque vocês estão felizes. O verso de 21 mostra que Jesus também ficou muito feliz, mas ele está advertindo, cuidado com o orgulho. Eu vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo. Verso 20, mas não vos alegreis porque vos sujeito espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Jesus está dizendo, muito bom, continuem fazendo, mas cuidado para não se orgulharem e não cometerem o mesmo pecado de Lúcifer, que foi a soberba. A partir do verso 25, Lucas registra a tão linda parábola do bom samaritano. Para responder à pergunta de um doutor da lei acerca da vida eterna, Jesus então conta a parábola de um homem, verso de número 30, que estava caído, meio morto. E, passando próximo àquele homem, verso 32, passou um levita, 31 passou um sacerdote, mas eles não fizeram nada por aquele homem. E um samaritano, que era uma classe odiada pelos judeus, desde cativeiro na Síria, quando muitos assírios foram trazidos para o Reino Norte, nação de Israel, então houve uma mistura de raças, e eles então não gostavam de samaritanos. E Jesus então vai usar esse elemento na sua parábola, na sua ilustração, para dizer que quem ajudou, quem socorreu foi exatamente um samaritano, um improvável, um desprezado ser humano. E com base em Deuteronômio 21 é que Jesus conta essa parábola. Por quê? Deuteronômio 21 tem toda uma regra. O que é que deveriam fazer quando achassem uma pessoa caída, morta e não soubessem quem matou? Havia todo um ritual, exigia tempo, exigia gasto financeiro. Então, quando esses homens conhecedores da lei, eles estão passando de largo, eles estão, na verdade, sendo omissos porque eles conheciam o que a lei exigia que se fizesse. Então, Jesus, ele ali, ilustrado nesse bom samaritano, Jesus demonstra o seu amor, a sua compaixão para com toda a humanidade. E Jesus ensina também nessa disposição desse samaritano a essência da verdadeira compaixão, que vai muito além das fronteiras sociais, culturais e religiosas. E Jesus mostra o paradoxo entre a lei e a graça. O doutor da lei, ele via o homem ferido como um assunto para discussão. Os salteadores, os ladrões, viam aquele homem, aquela vida, como alguém que eles poderiam explorar. O sacerdote via aquele homem caído como um problema que poderia ser evitado. E o levita, ele via aquele homem como um objeto de curiosidade, ele passa de largo. Somente o bom samaritano é que trata aquela pessoa verdadeiramente como um ser humano e que deveria ser amado. Há o episódio também que somente Lucas registra, a visita de Jesus à casa de Lázaro e o episódio entre as duas irmãs, a Marta e a Maria. A Marta, verso 39, ela recebe Jesus, verso 40, ela andava distraída com muitos serviços. Aqui percebe a diferença no comportamento dessas duas irmãs. Ela distraída, não entendeu o que era prioridade naquele momento. O dono do universo, o rei dos reis, estava na casa dela e ela estava muito mais preocupada com os seus serviços da casa. E a Maria entendeu o que era prioridade. Ela estava ali, verso de número 39, assentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. E a Marta estava distraída e estava chateada porque Maria não estava ali auxiliando nos seus serviços domésticos e ela fica
descontrolada até com Jesus. Ela disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Peça para ela me ajudar. Mas Jesus então dá aquela resposta, chamando a atenção dela, repetindo o nome 2 vezes: Marta, Marta. É uma forma de chamar a atenção. Você está ansiosa, fadigada, com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus não está reprovando o serviço de Marta. Ele está dizendo para ela que Maria escolheu, naquele momento, estar aos pés de Jesus. Ela entendeu que aquilo era prioridade. Que nós possamos tomar cuidado e não nos distrairmos com tantas coisas dessa terra e não tirar tempo para estar aos pés do Senhor. Estar aos pés do Senhor. Tirar momentos para estar a sós com Jesus, lendo a sua palavra, orando, é sempre a melhor parte, será sempre a melhor escolha a se fazer.